Bom dia, que a paz do Senhor Jesus seja convosco. Que Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, vocês que me acompanham aí no canal do YouTube, inscreve aí no meu canal para que Deus te abençoe, né? Eu quero agradecer vocês muito, vocês que me ajudaram, estão me ajudando aí nesse programa. Muito obrigado. Eu tenho certeza que Deus vai devolver para vocês essas ofertas que vocês estão me ajudando para manter esse programa. Muito obrigado, viu? E aperta ativa o joinha aí, irmãos, para que seu nome saia aqui e eu ficar sempre estar orando para você aqui, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje o que pode nos levar para o inferno. Tem tantas pessoas, irmãos, que estão morrendo aqui no mundo sem salvação, estão indo queimar no Hades, né? Estão indo queimar no inferno. Ainda não chegou o inferno ainda, porque Jesus ainda não voltou. Só vai aparecer o inferno quando Jesus voltar, né? Porque então o povo está indo para o Hades. Uns estão indo para o paraíso, que são salvos estão indo para o paraíso, né? E os outros que não são salvos estão indo queimar no Hades, estão indo guardar no Hades para depois ir queimar no inferno. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7, que diz o seguinte: isto diz que o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Então, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, é o que tem a chave de Davi. O que abre, ninguém fecha. E quando fecha, ninguém abre. Amém? Irmãos, olha, você sabe que uma chave só serve para duas coisas: abrir ou fechar. Abrir ou fechar. Só serve para duas coisas: para abrir ou fechar, não é verdade? Mas a chave também, no mundo espiritual, e Jesus Cristo sabia disso, que Jesus Cristo, então, quando morreu na cruz, ele foi buscar a chave no mundo espiritual, lá na mão de garra de Satanás, lá na garra de Satanás, né? Ele foi buscar a chave na prisão, ele foi buscar a chave da prisão que estava nas mãos de Satanás, porque Satanás ele queria destruir a humanidade, né? E Jesus Cristo ele saiu na área espiritual, irmão. Jesus Cristo ele precisou sair do corpo e até onde estava Satanás escondido, onde estava Satanás escondido com essa chave, que ele queria prisionar a humanidade. Ele queria prisionar a humanidade, fazer destruição, como está fazendo com muito. Mas você sabe que uma pessoa só pode ir para o inferno, irmão? Uma pessoa pode ir para o inferno se ela for uma pessoa que é pecadora, pode, né? Com certeza vai, porque se a pessoa é santa e não tem pecado, como que ela vai para o inferno? Não tem como, né? Mas isso é um pouco difícil, né? Porque todos nós, irmãos, nascemos no pecado, nós somos pecadores. Só que nós temos um Pai de misericórdia, que nós pedimos perdão ao Pai. Quando nós joelhamos, dobramos o joelho, pedimos perdão ao Pai, nós arrependemos, Ele vai nos perdoa daquilo que nós fizemos errado. Ele nos perdoa. Quantas vezes? 7 vezes? Não, mas 70 vezes 7. Nós pedimos ao Pai perdão, Ele nos perdoa. Então nós temos o Pai que nos perdoa. Você viu que Jesus disse lá em Apocalipse 3, no versículo 7, ele falou isto, e ele diz que o santo, se ele é santo e não tem pecado. Se ele é santo, ele não tem pecado. É verdade? Como que ele poderia ir na profundeza do inferno
para pegar aquela chave na área espiritual sem ter pecado. Porque vai para o inferno só quem é pecador, irmãos. Como que ele conseguiu pegar, aí naquela profundeza do inferno, para pegar aquela chave sem ter pecado? Sem ser um pecador, porque a chave estava nas mãos de Satanás, né, que queria dominar o mundo. Satanás, ele queria dominar o mundo, e está dominando o mundo, irmãos, porque a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno. Então Satanás está dominando o mundo, e Deus está permitindo, por quê? Por causa da desobediência do povo, irmãos. Você está vendo aí? Olha para você ver, quando é que você já viu acontecer, por exemplo, uma tragédia dessa que está acontecendo em São Paulo com as naturezas de Deus, permissão de Deus, Deus que está permitindo isso por causa da desobediência do povo, irmãos. Por isso que, olha para você ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e eu falei, torna a falar aqui, em cada 3 meses vocês vão ver acontecer uma tragédia no mundo. Pode ser no Brasil, ou em outro país, ou em outros estados, né? Então, em vários lugares vai acontecer, porque é permissão de Deus. Isso é as profecias da Bíblia, por causa da desobediência, porque nunca aconteceu o que está acontecendo em São Paulo, irmão. Nós nunca vimos isso acontecer em São Paulo com as naturezas de Deus, com a natureza, com chuva, né? A chuva, ela tá chegando para cima do nível da casa, né? Tá acabando, tá encobrindo o carro, a pessoa nem pagou o carro direito, tá pagando o carro ainda, então cobriu o carro, irmãos. A natureza, a enchente cobriu o carro, e como é que a pessoa tá pagando o carro, talvez mal tá conseguindo sobrar um dinheiro para pagar o carro, mas agora tem que consertar o carro ainda. Olha pra você ver, o diabo ele dá com a mão e toma com as duas, irmãos. Então, por isso que o inimigo ele veio para destruir a humanidade, está fazendo essa covardia com o povo, com a permissão de Deus, por causa da desobediência. Por isso que isso está acontecendo, irmão. Olha pra você ver. Como que o diabo ele poderia entrar ele poderia ir lá na área, lá no inferno, irmão, pegar a chave na área espiritual que estava nas mãos de Satanás, que queria dominar o mundo, está dominando o mundo, né? Isso é o que ele queria fazer e ainda quer fazer. Ele falou que não aceita ser derrotado. O diabo, ele falou que não aceita ser derrotado. Ele quer vencer o povo. Ele quer dominar o mundo. E ele está fazendo isso, irmão. Porque Jesus, ele está batendo nas portas do povo. Batendo, muitos não querem abrirem. Jesus disse, aquele que abrir a porta, eu entrarei e farei minha morada. Mas muitos não querem abrir, irmãos. Eles preferem ficar nesse mundo podre aí, ó. Olha a destruição que está acontecendo, né? Então muitos não querem abrir. Isso é isso é o que o diabo quer, destruir o mundo, né? Ele não aceita ser derrotado, né? E quer dominar o mundo e está enganando muitas pessoas. Está enganando muitas pessoas nesse mundo para dominar. Por isso que a palavra de Deus, irmão, que disse que esse mundo já é do maligno. A palavra de Deus diz que esse mundo já é do maligno, porque o diabo, Deus, com a permissão de Deus, está dominando o povo, né? Aquele que não é compromissado com Jesus, Satanás está fazendo o que está fazendo as maldades dele com o povo, com as pessoas. E as pessoas na área espiritual não estão enxergando que o diabo está destruindo a vida deles, né? Satanás, ele é tão maldoso, irmão, tão covarde, tão mal, que Jesus, ele tomou a chave das mãos dele, porque Satanás ia trancar a humanidade, ele ia trancar a humanidade em uma prisão que parecia que iria ser eterna. Ele é tão maldoso que ele ia trancar o povo, e trancar toda a humanidade em uma prisão que parecia que era eterna. Mas Jesus não deixou.
Deus veio para salvar a humanidade. Jesus foi lá no inferno, foi lá e tomou a chave dele, né? Como que Jesus poderia descer nas profundezas do inferno? Ele só poderia ir para o inferno se tivesse pecados. Não é verdade? Porque o inferno é para os pecadores, irmãos. E Jesus Cristo, quando ele morreu, justo e santo, como ele era só ele poderia ir para o céu, porque não teria outro lugar para ele ir. Só poderia ir para o céu, porque não teria outro lugar para ele ir. E ele foi lá no inferno. Foi lá no inferno para mostrar para o diabo que ele é mais, que ele não tem poder, né? Não tem poder aqui na terra. Mas ele falou que não aceita, o diabo falou que não aceita, que vai querer dominar o povo para destruir. Então, por isso que Jesus foi lá e tomou a chave de Davi, tomou a chave de Satanás, para ele não trancar o povo na prisão. Mas está fazendo muita maldade com o povo aí no mundo, né? Está fazendo muita maldade, né? Então, Jesus ele só poderia ir para o céu, não tinha outro lugar, porque quando um pecador morre, irmãos, a carne decompõe, né? E a sua alma e espírito imediatamente é levada para a profundeza do inferno. Quando o pecador morre, né? Agora, quando um justo morre, quando deu seu último suspiro, né? Os anjos de Deus já estão recolhendo a alma do justo antes do seu corpo caia por terra. Ele já está subindo para o céu, subindo para o paraíso, glória a Deus, onde nós vamos morar, você que ouviu essa mensagem, vai morar, vai encontrar comigo no paraíso de Deus. Nós vamos estar lá, eu e a sua família, em nome de Jesus. A sua família, o diabo não tem poder, meus irmãos, né? Isso já está ordenado, por Deus. Então, quando Jesus Cristo foi morrer na cruz, né? Os anjos de Deus, assim que ele deu o último suspiro, ele teria transportado imediatamente para o paraíso. Glória a Deus, porque nós vamos assim somos nós também. Antes de nós dar o último suspiro, os anjos de Deus vão recolher nós para o paraíso, Pai, em nome de Jesus, né? Porque assim que acontece automaticamente com cada um que serve a Deus, o servo de Deus. Agora, Jesus, quando falou da morte do mendigo Lázaro, né? Da morte do mendigo Lázaro e do rico, que era o avarento, né? Jesus disse que o rico morreu e foi sepultado. Quando ele abriu os seus olhos, ele estava no Hades. O rico, né? Com muita sede e atormentado, né? Nas chamas. E Jesus disse que quando o pobre mendigo morreu, Lázaro morreu, um homem justo, temente a Deus, ele era justo, imediatamente foi transportado pelos anjos, né? Foi transportado pelos anjos de Deus para o paraíso. Assim somos nós, né? Como você vai ser, eu vou ser, todos nós vamos ser, sua família vai ser, eu creio que a sua família também vai ser transportada para o paraíso de Deus. Irmãos, vocês já viram na Bíblia escrito que é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por isso que isso é a Bíblia que diz, né? Em Mateus 19, no capítulo 24, né? Fala também que Jesus veio para os pobres, como o caso desse mendigo Lázaro. E lá também em Isaías 61, versículo 3, Mateus 11, versículo 4 e 5, diz que Jesus veio para os pobres. Lucas 6, 20, versículo 20, diz que Jesus abençoou os pobres, pois o reino do céu é deles, é dos pobres. Então, Jesus veio para salvar os pobres.
Mas tem muitas pessoas, irmãos, que são pobres, que são humildes, mas não querem ter um compromisso com Deus. Eles querem continuar naquela situação, mas se não aceitar Jesus, Jesus está batendo. A palavra de Deus diz: aquele que abrir, e eu entrarei e farei minha morada. Aquele que batizarem, e aquele que crê e for batizado será salvo. Mas não adianta você ser pobre e não ser batizado, e não entregar sua vida para Jesus, não crer em Jesus, não adianta. Porque aí você vai por Hades. Né? Então, ele veio para os pobres, mas nós temos que aceitar Jesus, nós temos que entregar nossa vida para Jesus, para ele fazer a morada e nós ser salvo e ir para o paraíso, como Lázaro foi. Porque, olha para você ver, disse Jesus que abençoou os pobres, pois o meu reino é dos pobres. Por quê? Por que Jesus falou isso, irmãos? É porque quando a pessoa tem muito dinheiro, talvez se acha que não precisa de Deus. Quer trabalhar só para o Deus de Mamon, trabalhar. Quanto mais tem, mais quer, mas não dá uma oferta na igreja, não quer ajudar o pobre. Talvez pode até ajudar o pobre com algumas coisas, mas talvez até achar ruim. Tem um restaurante, se um pobre sentar lá, eles expulsam a pessoa de lá, trata como um animal, trata a pessoa como um animal qualquer. Se o mendigo sentar na mesa do restaurante, eles não aceitam, manda a pessoa sair de lá, é maltratados, irmãos. Então, Deus não aceita isso, porque a palavra de Deus diz: trata o próximo como a ti mesmo, seja quem for. Jesus, ele não escolhe pessoas bem vestidas ou mal vestidas, não escolhe cor de pessoas, não escolhe tipo de pessoas, não. Deus veio para todos. Jesus, ele veio salvar toda a humanidade, todas. Rico, pobre, mas que aceitarem Jesus. Tem muitas pessoas que têm um compromisso com Deus. O dono da Congate, já falei isso aqui, o dono da Congate, ele era um homem pobre, né? Ele era evangélico cristão. Todos os dinheiros que ele dava, ele tirava o dízimo e dava para a igreja dele e ofertava a igreja dele. Olha o que Deus fez com esse homem, o dono da Congate. Olha o que homem. Assim também foi Silvio Santos. Ele era ateu, mas a família era cristã, a esposa era cristã, né? Ele dava o dízimo para a esposa, devolvendo à igreja. Ateu. Olha o que Deus fez com ele, né? Então, assim somos nós. Tem muitas pessoas que são ricos, mas têm a consciência de ajudar o próximo, ajudar a casa de Deus. Esses Deus levanta, né? Então, tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, e quanto mais tem dinheiro, mais quer, né? Eles preferem ir nas outras áreas, mexer com outras áreas para ganhar mais dinheiro, mas para ir para queimar no inferno. Isso aí Deus não agrada, né? Quanto mais tem, mais eles querem, irmãos. Como foi o caso daquele homem rico, né? E o Lázaro, né? E em Mateus no capítulo 19, versículo 21, diz que Jesus, se querem ser perfeito, vende tudo que tem e me segue. Dá aos pobres. Vende tudo que vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Terá um tesouro nos céus. Então, irmãos, a nossa riqueza não é aqui. A nossa riqueza é no reino de Deus. Então não adianta a gente querer ter riqueza, ter fama, ter muito dinheiro que não, porque a gente vai morrer, vai deixar tudo aí, irmãos. Vai deixar tudo aí para terceiros. Nós temos que fazer tudo para nós ter nosso galardão no reino de Deus. Lá que está a nossa riqueza. Jesus está preparando para cada um de nós a nossa riqueza lá. Você está vendo, irmão, que está acontecendo tanta tragédia nesse mundo, porque as profecias estão acontecendo, avião caindo constantemente, irmãos. São Paulo, quando é que você já viu que São Paulo daquele jeito, uma enchente
daquele jeito, irmãos. Quando que aconteceu isso com São Paulo? Nunca tinha acontecido. Está acontecendo com a própria natureza de Deus. Permissão de Deus. Olha o Rio Grande do Sul também, que alguns meses atrás aconteceu a mesma coisa, pela permissão de Deus, pela desobediência do povo. Pessoas pagando carro, que ainda não pagou o carro ainda, tá pagando o carro, foi lá e a natureza de Deus destruiu tudo. Por quê, irmãos? Porque não procura Deus. Não tem um Deus no seu coração. Não vai buscar a Deus, não vai buscar Jesus, não vai na igreja. Então eles não lembram do Senhor. Então o Senhor permite. Tudo isso é permissão de Deus, irmãos, né? Então, como ele falou com esse homem, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, terá um tesouro no céu. Né? Lá nós temos nosso galardão, irmão. Por que Jesus falou isso? Porque a nossa riqueza não é aqui, não. A nossa riqueza é no reino de Deus, onde nós vamos ter a nossa riqueza, onde Deus está preparando muitas riquezas para os teus filhos. Cada um de nós que buscamos Ele, irmão, aqueles que nós temos um compromisso com Ele, cada um de nós temos um galardão no reino de Deus, que Deus está preparando para nós, né? Por isso que nossa riqueza não é aqui. Deus não permite que a gente fique bilionário aqui, não. Deus vai nos dar condições de nós viver, ter uma vida boa, ter uma estabilidade boa, um carro, né? Ter um carro, ter uma moto, ter uma casa boa, alimento bom, alimentar bem, comer os melhores dessa terra, como diz a palavra de Deus. Ele vai nos dar tudo isso. Mas a nossa riqueza não é aqui, é no reino de Deus. É lá que nós vamos ser bilionários, né? Nós vamos andar nas ruas de ouros, vamos comer o melhor, vamos ter o melhor, nós vamos viver eternamente para sempre, glória a Deus, né? Lá que nós temos a nossa riqueza, todos aqueles que têm compromisso com Deus. Agora, se o mundo, irmão, já é do maligno, a palavra de Deus diz que o mundo já é dos malignos, então Deus veio, está batendo na porta, Jesus está batendo na porta de muitos, mas nem todos querem abrir a porta para o povo, né? Por isso que quando os servos de Deus se morrem, imediatamente são transbordados para o paraíso, né? Esperando a vinda de Jesus. Mas Jesus sabe que eu particular, eu não quero morrer agora não, eu quero viver pelo menos com meus 99 anos, quero que Deus me dê uma coroa, uma pessoa para mim viver com ela, para mim viver eternamente, eu quero isso, né? E eu quero uma esposa também, para mim ter um compromisso aqui na minha casa, para mim viver, né? Aí, quando Deus me dá a minha mulher, eu curti, passear, viver a minha vida, assim, aí tá, sabe? Depois que eu vivi meus 99 anos e ela também, aí pode nos levar, né? Mas eu quero fazer muita coisa aqui para Jesus, para agradar o Pai. Jesus, ele veio para salvar toda a humanidade, não é verdade, irmão? Toda a humanidade. Não é só pobre, não. Veio para salvar preto, branco, moreno, amarelo, azul, marrom, pobre, rico, veio para salvar todos, mas veio o diabo também, né? Ele veio para salvar toda a humanidade aqui na Terra, mas nem todos querem ser salvos, porque o diabo também veio e está enganando muitos, como ele enganou a serpente, lá para trazer o pecado aqui para a Terra com Adão e Eva, assim ele está fazendo com o povo, com muitos aqui. Deus, ele quer salvar toda a humanidade, mas o diabo está enganando muitos, né? O diabo está enganando muitos porque a vontade dele é levar para o inferno, todos para o inferno. Por isso que Jesus veio para salvar toda a humanidade, para não ir queimar no inferno, irmão. E tomou a chave de Satanás, porque ele sempre foi maldoso, covarde. Ele sempre foi maldoso e quer pôr o povo na prisão, pôr o povo para sofrer. Ele quer fazer o povo sofrer. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida abundante. Ele quer nos dar salvação. Ele quer salvar a humanidade. Por isso que ele foi lá e tomou a chave da mão de Davi, tomou a chave da mão de Satanás, para não destruir mais o ser humano.
mas mesmo assim ele ainda está fazendo muita maldade com o povo, porque ele é maldoso, covarde, está fazendo muita maldade com o povo. Ele está fazendo covardia com muitos aí na rua, né? E Deus permitiu que o diabo fizesse isso. Por quê? Por causa da desobediência do povo. O povo está desobedecendo. Deus falou que não vai fazer mais como ele fez com Sodoma e Gomorra. Não vai fazer mais como ele fez com a Arca de Noé. Ele foi lá e mandou um dilúvio, matou todo mundo. Foi lá e pôs fogo em Sodoma e Gomorra e matou todo mundo. Pelos pecados, pela desobediência do povo. Ele falou que não ia fazer aquilo mais. Mas a própria natureza de Deus ia destruir o ser humano pelos seus pecados, por causa do seu erro, por causa do povo estar desobedecendo, né? Então, irmãos, e Deus está permitindo que Satanás pode fazer as maldades com o povo, porque o povo está aceitando, está permitindo, né? Olha para você ver, Deus ele foi lá e tomou a chave da mão dele, de Satanás, e ele para não nos levar para onde ele quer levar, mas ele está levando muitos, só que muitos estão desobedecendo ao Pai, desobedecendo a palavra de Deus, e estão sendo levados para o inferno, para o Hades, que ainda não, Jesus ainda não voltou, né? Então está sendo levado para o Hades. E ali na cruz, irmão, ali na cruz, Jesus Cristo, ele recebeu todas as nossas transgressões e todas as nossas iniquidades, desde o pecado de Adão e Eva, a desobediência a Deus, até o homicídio de Caim, também, que quando matou o seu irmão de inveja, né, por toda a história da humanidade, ele recebeu aquela carga de pecado nas costas para que nós sejamos salvos. Mas o povo não quis, o povo não quer, o povo prefere continuar sendo destruído do que ter uma salvação. Se você falar de Jesus para muitos, eles não aceitam. Acha melhor viver nesse mundo, na área espiritual, onde que o diabo está enganando muito, né? Como todos queria ter uma vida próspera. Todos nós queremos ter uma vida próspera, mas o inimigo não quer. Quando ele dá com a mão, ele toma com as duas. Agora, olha para você ver como está acontecendo com várias cidades aqui no Brasil, né? Com vários estados aqui no Brasil, pela natureza de Deus, por causa da desobediência, né? Então, irmãos, olha, mais uma vez eu vou falar, desde as nossas transgressões, nossas iniquidades, nosso pecado, desde Adão e Eva fez aquela desobediência a Deus, até o homicídio de Caim, quando matou o seu irmão, por toda a história da humanidade, Jesus recebeu aquela carga pesada nas costas. Recebeu, como todos que tiram a vida do seu irmão também, foi perdoado, né? Mas o diabo, irmão, ele está dominando o povo. Foi todos perdoados, mas o diabo, ele está enganando o povo para fazer ele falou que ele não aceita ser derrotado, ele quer vencer o povo, quer vencer o mundo, e a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno, então ele está dominando o mundo, né? Então, e quando o seu irmão se não arrepender, o diabo está dominando, ela domina o diabo. Né? E quando se arrependemos de qualquer coisa que fizemos que não agradamos a Deus, ou entregamos a nossa vida para Jesus, nossos pecados são lançados no mar de esquecimento. Nossos pecados são lançados no mar de esquecimento e fazem nós uma nova criatura, para que temos uma nova vida, né? Às vezes, irmão, às vezes você fez algum pecado e se arrependeu, pede perdão a Deus. Pede perdão a Deus nesse momento, dizendo que se arrependeu daquilo e não vai fazer mais. Talvez você tirou a vida de um irmão,
ou de uma pessoa, fez uma maldade com sua esposa ou com seu marido, fez uma covardia com seu filho, com sua filha, pede perdão a Deus, irmãos. Pede perdão a Deus, promete a Deus para que não vai fazer isso mais, para seu pecado ser lançado no mar de esquecimento e você ter uma nova criação, uma nova criatura, e Deus vai te perdoar e você pode entregar sua vida para Jesus e nascer de novo, ir para o reino de Deus, né? Você será perdoado e vai ser lançado no mar de esquecimento todos aqueles pecados, como ele fez com Davi e outros profetas que foram perdoados pelos seus pecados. Amém, irmãos? Vou deixar essa mensagem para vocês aqui e vou pedir a Deus para que Deus nos perdoa pelos erros que nós cometemos, pelo aquilo que não agrada a Ele, que estamos fazendo para que não fazemos mais. Vamos orar a Deus. Querido Deus e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus estamos entrando em Tua presença, Pai. Pai, o Senhor sabe que nós somos pecadores. Sempre estamos pecando, meu Pai. Estamos pecando e o Senhor sabe. Mas desde quando nos arrependemos, Pai, e pedimos ao Senhor para que o Senhor nos perdoe, o Senhor perdoa. Porque o Senhor é justo, o Senhor é um Pai de misericórdia. Pai, tem tantos filhos do Senhor, Pai, que gostam de falar uma mentira, Pai. Gostam de estar roubando, irmão. Meu Deus, gosta de estar roubando do teu irmão para ir sabendo que vai pagar, meu Deus. Tudo que nós roubamos, nós pagamos. Então ele sabe que vai pagar, meu Pai. Ele gosta de falar uma mentira e sabe que o pai da mentira é o Satanás, é o diabo, Pai. E eles gostam que o diabo usa eles para falar as mentiras, meu Pai. As mentiras que são a língua dos demônios, Pai. Então perdoa o teu povo, meu Pai. Senhor, a tua palavra nos diz que os mentirosos não entrarão no teu reino, meu Pai. Então, Pai, eu quero que todos sejam salvos, Pai. Pai, o pecado mortal, se não confessarmos, meu Pai, pelo arrependimento, podemos queimar no inferno, Senhor. Então, perdoa até aqueles que mataram, tiraram a vida do seu irmão. Desde quando eles pedirem perdão ao Senhor, eu peço, perdoa eles, meu Pai. Senhor, sabemos que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Os roubos que podem nos levar para o Hades e nos tira desse vício, Pai. Nos tira desse vício, que esse vício é do diabo, Pai. Não faz parte da nossa vida. E a vingança, meu Pai, que não nos pertence, nós lhe pedimos que não nos deixe cair nessa armadilha diabólica, porque a vingança é do Senhor. Tudo que os outros fizerem conosco, Pai, nós entregamos nas tuas mãos, porque a vingança não faz parte de nós. A tua mão, nós sabemos que vai pesar na vida daquele que fez alguma maldade conosco, Pai. Por isso nós pedimos que o Senhor nos perdoe. Pai, a vingança não faz parte de nós. Nós entregamos nas tuas mãos, Pai. Tudo lhe damos graças, Senhor, Pai. Nos perdoa por todas as nossas falhas em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, não deixe nós cair nas armadilhas diabólicas, porque o diabo ele está pronto para destruir a vida do ser humano, meu Pai. Olha o que está acontecendo com tantas cidades, meu Pai. Abençoa aquele povo que está sofrendo lá em São Paulo, meu Pai. Tantas pessoas perderam tudo, meu Pai. Tantos perderam carro, casa, móveis, meu Pai. Sofrimento danado, meu Deus. Oh, meu Pai, perdoa aquele povo, meu Pai amado. Eu sei que o Senhor está batendo na porta de muitos, mas nem todos querem aceitar o Senhor, Pai. Mas eu peço, meu Deus, que seja feita não a minha vontade, mas a do Senhor na vida de todos aqueles homens que estão sofrendo lá em São Paulo, com essa tragédia, meu Pai, com essa tragédia da sua natureza, meu Pai, com a destruição de muitos que estão sofrendo. Eu te agradeço por tudo, pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe vocês todos. Muito obrigado vocês que estão me ajudando aí com o Pix, com a oferta que vocês estão me dando para levantar esse programa. O meu Pix é 375-376-796-49, Carlos Henrique.
Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Tenho certeza que tudo que vocês estão me ajudando aqui, Deus vai te devolver 100 vezes mais. Eu creio, porque isso é a promessa dele. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amanhã eu não estarei aqui. Amanhã estarei trabalhando, mas semana que vem eu estarei aqui de segunda a domingo, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.